Queridos, que alegria podermos estar aqui mais uma noite, após um testemunho abençoado do Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela sua instrumentalidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a cruz, ou na verdade sobre um discípulo que teve um encontro com Jesus após a cruz estar vazia. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nesse último final de semana, nós vivemos algo extraordinário. Algo muito especial. Por quê? Porque nós tivemos o culto da paixão em família, cada um na sua casa. Nós conseguimos participar da ceia do Senhor, sendo ministrado pelo pastor Roberto lá dos Estados Unidos. Nós tivemos o culto da paixão o culto de Páscoa no domingo de manhã, o musical, a reapresentação no musical domingo à noite. Ou seja, foi um domingo, um final de semana totalmente atípico, mas nós celebramos a Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz, muitas pessoas olham para a cruz e veem Cristo ainda na cruz. Cristo não está mais na cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou, aleluia. Então nós podemos olhar e não ver aquele Jesus histórico que está na cruz pregado, mas a cruz vazia, o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. E quando eu entendo, e celebrar a Páscoa é sim relembrar a morte e ressurreição, relembrar que a cruz está vazia, a pergunta que eu faço para você: e agora? E agora o que você faz quando você entende que a cruz está vazia? A nova aliança foi consolidada. A aliança antiga deixa de existir. A partir de agora nós temos uma nova aliança definitiva. E agora? O que eu faço com isso? Será que isso, ele perde significado diante de uma crise? Ou ele reforça o significado no meu coração, na minha confiança no Senhor, entendendo que Jesus venceu a morte, morreu, ressuscitou pela minha vida, pela sua vida, e a partir dessa verdade, eu posso viver algo diferente, eu posso passar pelas lutas de uma forma diferente. Como é que você tem vivido esse novo tempo e essa nova aliança? E hoje eu quero trazer uma avaliação em cima da vida de um discípulo que encontrou com Jesus logo após ele entender que a cruz estava vazia, ele entender que o túmulo estava vazio. Abra lá sua Bíblia em João, capítulo 21. Abre lá, João 21. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida. Uma passagem onde ela já foi pregada muitas vezes, mas hoje eu quero trazer uma ênfase diferente. Eu quero trazer uma ênfase não no milagre de Jesus que ele fez aqui, mas eu quero trazer uma ênfase na vida do discípulo de Jesus. As atitudes do discípulo de Jesus, que estava diante do mestre, que tinha morrido e ressuscitou, venceu a morte e esteve entre nós, entre os homens, por 40 dias antes de subir aos céus. Então abra lá, João 21. O texto nos fala o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Tiberíades era o mar da Galileia. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E olha o que Simão Pedro falou: vou pescar. Disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você já pescou na sua vida? Já passou? Já foi pescar à noite no mar? Passar a noite inteira lá, sendo picado por insetos e passar a noite e não pegar nada? Essa era a realidade aqui. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não os reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa
e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dentre os mortos. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Ele relata um encontro fantástico de alguns discípulos com o Mestre, de alguns discípulos com Jesus. Jesus havia morrido, Jesus tinha ressuscitado, a cruz estava vazia, e aí esses discípulos, cada um teve uma atitude. Eu quero focar aqui, e nós temos muitos ensinamentos que podemos tirar nesse texto: a multiplicação, a pescaria maravilhosa, fantástica. Eu quero te dizer o seguinte, que nós podemos tirar desse texto. Eu quero olhar para a vida de Simão Pedro, a vida de Pedro, como é que ele estava vivendo esse momento. Eu quero trazer para a nossa realidade hoje, diante dessa crise, diante dessas incertezas, como é que você está vivendo esse momento? Como é que você está vivendo esse momento? Será que você está olhando para os problemas, para as dificuldades, e não está olhando para a cruz, entendendo que ela está vazia? E que eu posso viver o maravilhoso de Deus, eu posso viver o especial de Deus para esse tempo, porque Deus, Ele ministra o nosso coração, Ele age no nosso coração, não firmado pelas circunstâncias do mundo, não firmado pela economia, não firmado pela situação da saúde do mundo. Ele age nas nossas vidas porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas, porque Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem algo especial para esse momento para nós. Se nós não entendermos isso, nós vamos passar por esse tempo murmurando, reclamando, deixando ser abatido pelo medo, ser abatido pela falta de esperança. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos olhar e entender que ela está vazia. Olha só Pedro, qual o momento que Pedro estava vivendo aqui? Queridos, olha só a situação de Pedro, quando esse texto, ele relata esse encontro. Pedro tinha acabado de trair Jesus. Ele deveria estar muito mal, com um sentimento de culpa, ele fez coisa errada, certo? Ele tinha estruturado a vida dele como se ele fosse caminhar com Jesus para sempre. Pedro foi aquele que não aceitava quando Jesus falava da morte e ressurreição. Teve lá em Mateus, tem um momento lá onde Jesus, ele chega e fala assim para Jesus: não, você não vai morrer, não vai morrer. E Jesus fala assim: aparta-se de mim, Satanás. Porque Jesus estava trazendo uma verdade, que ele teria que morrer e ressuscitar pelas nossas vidas, para a nossa restauração, e Pedro não aceitava. Quando, lá em João, quando eles foram prender Jesus, o que Pedro fez? Quem que cortou a orelha daquele soldado? Pedro. Então imagine, Pedro, na mente dele, ele tinha tudo planejado. Você tinha algo tudo planejado na sua vida, que essa crise veio e deu uma rasteira. Se alguém que estava vivendo isso era Pedro. Queridos, Pedro tinha perdido o norte dele, porque após ter negado Jesus, após ter estruturado achando que ele caminharia com Jesus para o resto da vida dele, de repente ele se vê sem propósito. Ele se vê olhando para aquela realidade. Agora Jesus não está mais aqui, e ainda assim, antes de Jesus morrer, eu pisei na bola. Antes de Jesus morrer, eu neguei ele. Olhe só como Pedro estava. Aí a minha pergunta: como é que você está hoje? Sabe que muitas pessoas hoje estão na mesma situação que Pedro estava naquele momento. Muitas pessoas estão caminhando hoje diante de uma crise com um sentimento de culpa. Ah, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito esse investimento, tivesse guardado esse dinheiro, mas se eu... Queridos, pare de se sentir culpado. O que está ocorrendo hoje é algo circunstancial, uma crise mundial, e todo mundo está tendo reflexo com impacto diferente, com uma forma diferente, de olhar diferente para essa situação.
Sabe, muitas pessoas, eles tinham estruturado suas vidas profissionais, tinham feito um planejamento, certo? Já estavam sonhando com um tempo novo na empresa, um tempo novo no seu trabalho, e de repente vem isso e passa uma rasteira. Quantas pessoas perderam emprego agora nesse momento? De repente você está aí, está nos assistindo, está aqui conosco nesse culto, e você foi um que perdeu o emprego agora. E você tinha planejado algo que de repente deixou de existir nesse momento. Pedro estava assim, porque na vida, na cabeça dele, ele estava ali para caminhar com Jesus para o resto da vida. Ele ia estar todo o tempo com o mestre, ele ia estar acompanhando o mestre. Sabe, muitas pessoas perderam o norte, perderam o propósito de vida. O Covid-19 está vindo como algo muito diferente. Na terça-feira, o pastor Roberto fez uma live onde ele falava sobre os memoriais. Nós precisamos entender que esse momento é um momento de nós termos sim memoriais e termos algo no nosso coração que nos ajude a enfrentar, entendendo que esse Covid vai passar, mas você não pode perder o propósito da sua vida. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo e lembramos que ela está vazia, que Jesus não está mais aqui, Ele morreu, Ele ressuscitou, nós podemos olhar para a postura de Pedro, que entendeu isso, e ele não deixou isso abater, não deixou isso escravizar, não deixou isso paralisar a sua vida. E é esses ensinamentos que eu quero tirar desse texto, certo? Então, diante do exemplo de Pedro, nós podemos reagir a essa crise dizendo assim: a cruz está vazia, o túmulo está vazio, aleluia, eu posso viver um tempo novo. E eu quero poder trazer alguns desafios para você. Primeiro, atitude. Eu olho aqui para esse texto, eu vejo a atitude de Pedro, eu vejo o coração de Pedro. A cruz, porque a cruz está vazia. Eu digo para você assim: não paralise a sua vida em tempo de incertezas. O que Pedro estava vivendo ali? Ele não sabia o que ia acontecer. Jesus tinha morrido, ele sabia que o túmulo estava vazio, já tinha chegado essa informação. Só que muitos discípulos, muitas pessoas que seguiram a Jesus, de repente estavam em casa lamentando, estavam lá chorando. Pedro, o que ele fez ali? No versículo 3, eu vou pescar. Quando Jesus chamou Pedro, o que ele estava fazendo? Estava pescando. Aí Jesus fala assim: abandona as redes, deixa o barco, vem aqui, eu te farei pescador de homens. E a hora que ele se vê sem aquela situação, e ele abandona tudo para seguir a Jesus, e a hora que ele percebe a cruz está vazia, Jesus já não está mais entre nós, mas Jesus ressuscitou, mas eu não sei o que vai acontecer. Ele não deixou paralisar a sua vida, ele foi pescar. Pedro estava no momento dessa incerteza, mas ele não ficou travado. Jesus havia deixado uma promessa, e essa promessa de Jesus envolvia o antes. A promessa de Jesus envolvia as profecias que foi lá de Zacarias, e veio 500 anos antes, mais de 500 anos antes, havia uma profecia de que o Messias seria enviado. Certo? E envolvia aquele momento em que Jesus caminhava entre os discípulos e com os discípulos. Jesus ia ali preparando os discípulos para multiplicar e fazer novos discípulos. Ele trazia as boas novas: olha, eu estou aqui, eu vou ter que morrer e ressuscitar, porque eu preciso me entregar pelos seus pecados para que nós possamos reconciliar com Deus. E envolvia também uma promessa futura. Jesus, ele trouxe uma visão do passado, presente e futuro. Pedro estava diante de uma situação onde ele caminhou com Jesus, ele acertou, ele errou, ele muitas vezes teve que tratar o seu caráter, o seu temperamento, mas ele sabia que havia uma promessa, e por isso que ele não deixou a vida dele paralisar. Quando você entende que tem uma promessa para a sua vida, que Deus ele tem sim planos para a sua vida, você não deixa ser paralisado diante das incertezas. Você não deixa ser paralisado. Mesmo Pedro sabendo que tinha feito muita bobagem, ele não deixou aquilo travar a sua vida. A sua vida. Quando Jesus chamou Pedro, lá atrás, ele estava no mesmo mar. Tiberíades era o mar da Galileia. E agora, quando ele estava diante da incerteza, ele voltou lá onde ele estava, onde foi marcado aquele encontro com Jesus.
De repente você precisa voltar para aquele encontro com Jesus. Existe um cântico que fala assim: eu quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao primeiro amor. Eu não sei cantar, mas esse cântico fala muito ao nosso coração. De repente, nesse tempo de incertezas, está na hora de você voltar para o teu primeiro amor. Está na hora de você voltar para aquele momento onde você se encontrou com Cristo. Quando Pedro se encontrou com Jesus, foi ali naquele mar, e a hora da incerteza ele voltou para aquele lugar, e ele falou assim: eu vou pescar, eu vou fazer o que eu fazia antes. Certo? Jesus não estava mais presencialmente no meio deles, a cruz estava vazia, o túmulo vazio, mas ele tinha certeza de que ele não podia paralisar a vida dele, porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Pedro voltou às suas atividades, ele foi pescar. E a pergunta que eu faço para você: as circunstâncias do momento têm paralisado a sua vida? O medo tem paralisado a sua vida? A dúvida, a incerteza tem paralisado a sua vida? Eu lembro uma história de uma família com 3 filhos, e tinha uma filhinha do meio que tinha medo do mar. E eles foram para a praia, e todos os dias o pai tentava convencer aquela filha a ir para o mar, falando: não, pai, eu vou ficar aqui na areia, eu não quero ir porque eu tenho medo. E passou o primeiro dia, e as crianças iam lá, brincavam, pulavam, mergulhavam, pegavam um jacaré, faziam tudo. E no outro dia o pai tentava convencer, e não, e tentaram de todas as formas, e se tentava forçar um pouquinho mais, ela começava a chorar. Aí eles tinham reservado e tinham alugado a casa lá por 7 dias. Aí chegou no 6º dia, era um dia antes, no 7º dia eles iam voltar para a cidade deles. E de repente, no 7º dia, o pai insistiu tanto com aquela criança, falou assim: ah, tá, pai, eu vou então. E ela foi meio com medo, de repente ela entrou e começou, o mar pegou no pezinho, começou na canela. E de repente ela viu que não tinha tanto perigo, e ela começou a brincar, ela começou a fazer festa. Aí o pai falou assim: puxa, deu a hora, temos que ir. Pai, mas eu quero ficar mais. Não, agora já deu a hora, temos que ir. E ela foi na expectativa que no outro dia estaria na praia, e de repente no outro dia começa a ver as malas. Pai, nós não vamos para a praia. Não, nós estamos voltando embora. Mas agora que eu comecei a curtir a praia. Pois é, minha filha. Você passou 6 dias que você poderia ir para a praia. Você poderia ir para o mar, você não quis. Certo? Então o medo paralisou. E o medo tem paralisado muitas pessoas de experimentar algo especial com o Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de darmos passos de fé porque a cruz está vazia. Certo, queridos, o Covid-19 vai passar. Como outras epidemias, como outras situações, como outras guerras mundiais passaram. Mas as decisões desse tempo podem impactar o teu futuro. As decisões desse tempo pode impactar o futuro. Você está vivendo hoje situações e circunstâncias que são consequências das suas decisões do passado. Se você alimentou e se você investiu no teu casamento, você está vivendo agora, nesse período de isolamento, um tempo extraordinário, de estar com a sua esposa, com o seu esposo. Agora, se você não investiu no seu casamento, e você priorizou mais o seu trabalho, mais os colegas de trabalho do que a sua família, você pode estar vivendo muita dificuldade nesse tempo. Eu quero te dizer que as suas decisões do passado refletem no que você está vivendo hoje, mas as tuas decisões hoje podem sim impactar o seu futuro. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, ele não ficou lamentando. Ele simplesmente tomou a decisão. Talvez muitos discípulos ficaram lamentando, mas ele não deixou paralisar a sua vida. Mas sabe um outro destaque que eu faço desse texto? Porque a cruz está vazia. A cruz está vazia. Não fique preso ao que está na sua rede. Se jogue nas oportunidades. Olha ali no versículo 6. Jesus tinha falado: lance a rede do lado direito. E eles lançaram e eles pegaram grande quantidade de peixe. Certo? E aí quando os discípulos, o discípulo a quem Jesus amava, e ali é João, ele fala assim: é o Senhor. O que Pedro faz? Ele estava, imagine, queridos, ele pescou a noite inteira.
Ele passou a noite inteira pescando, não pegou nada, ele deveria estar cansado. E de repente Jesus fala, jogue a rede do lado direito do barco. E eles jogam a rede, e vem a rede cheia de peixes. E eles estão ali, tentando puxar os peixes, de repente João fala assim, ó, é o Senhor. Queridos, ele não fica olhando para os peixes, não. Ele simplesmente se joga no mar, para ir em direção a Jesus. Sabe, de repente, você está preso, o que eu perdi, porque a minha empresa, porque o meu emprego, e eu não consigo me jogar nas oportunidades, porque aquilo que eu tinha, ou aquilo que é momentâneo, aquilo que é circunstancial, está prendendo a minha vida. Certo, ele foi desafiado a lançar as redes e pescou muito, e as redes estavam cheias, e de repente, ele se joga, indo em direção a Cristo. Você tem estado preso ao que está na sua rede hoje. Não deixe isso acontecer, queridos. Mateus 6,19 fala assim, não acumule para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulam para vocês tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe, Jesus está falando sobre a inclinação do coração. Muitas pessoas estão em crise porque o coração estava totalmente firmado no sucesso profissional. Queridos, e tem pessoas que hoje estão percebendo que não adianta um carro novo. Sabe aquela tua BMW, aquela Mercedes, ela está parada na garagem como aquela Brasília. Meu primeiro carro foi uma Brasília marrom, em 1976. Se essa Brasília está rodando por aí, ela deve estar paradinha numa garagem, igualzinho a Mercedes, a BMW. Sabe, não adianta. E de repente tem gente que está numa casinha bonitinha, uma casinha de 40 metros quadrados, vivendo felicidade, podendo se pendurar na árvore ali no quintal. E tem gente em grandes mansões que não conseguem se alegrar. Queridos, aonde você tem investido a sua vida? Você tem se jogado às oportunidades ou tem estado preso ao que é momentâneo, ao que é efêmero, ao que é passageiro? A atitude de Pedro mostra claramente onde estava o coração dele, e ele não negligenciou uma oportunidade. Você está sensível às oportunidades que Deus está apresentando para você hoje? De repente você precisa se aproximar de Deus para identificar essas oportunidades. Jeremias 17 diz lá, você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha lhe dado. Eu o farei escravo dos seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a ira que ardera para sempre. Mas aí ele continua, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Pedro, quando ele se joga em direção a Jesus, ele está entendendo muito claramente que ele não poderia ficar ali olhando para aqueles peixes e falar assim, mas vai que esses peixes eu perco, vai que a rede escapa, esses peixes voltam para o mar, eu vou... Não, ele se joga em direção àquilo que ia transformar a história e o futuro e o propósito da vida dele, que era um encontro com Cristo, aonde Jesus teria alguns ensinamentos, alguns desafios para colocar. Queridos, o tempo vai passando. Quando nós falamos que nós não vamos viver o mesmo mundo quando voltar ao normal, é porque o tempo passa. Essa semana que passou, já passou, você não vai conseguir reviver essa semana. O teu tempo passa você olhando para as oportunidades ou você lamentando. O tempo passa você se alegrando ou você murmurando. O tempo passa você ficar preso, olhando com saudosismo aquilo que você perdeu. Ou se você olhar para aquilo que Deus tem aberto de oportunidades para a sua vida. Queridos, eu tenho um amigo muito querido, um amigo muito próximo, que eu conheci ele no quartel, na época, lá no 96, 97, ele era sargento. Sabe, eu conheci a história dele, a mãe dele faleceu quando ele nasceu. E ele foi criado um pouco pelo pai, um pouco pela tia, pela avó, e aí a tia tinha um mercado numa cidadezinha, e ele trabalhava naquele mercado. E aí tinha um primo dele que era um pouquinho melhor de vida, e o primo dele começou a fazer um cursinho para ser sargento.
E ele foi lá e emprestou as apostilas daquele primo. E ele trabalhava no mercado durante o dia e terminava aquele dia de trabalho, ele ia para um quartinho e ele começava a estudar aquelas apostilas. E ele começou a estudar. E quando ele fez aquele concurso, o primo dele que fez o cursinho não passou naquele ano, passou no ano seguinte, mas ele passou. E ele foi ser sargento do exército. E durante o tempo de sargento, ele começou a estudar e fez o curso de Direito. E aí ele começou a fazer concurso, e ele passou para o Tribunal de Contas. E aí ele estava no Tribunal de Contas, e ele começou a estudar para o concurso, e aí ele passou para Procurador da Fazenda. E hoje ele é um secretário-geral da equipe do Sérgio Moro. E aí o que acontece? Eu olho para a vida dele, um amigo muito querido. Eu vejo que é alguém que conseguiu olhar para as oportunidades. Ele tinha todo o direito do mundo de ficar lamentando. Por que minha mãe morreu quando eu nasci? Por que eu tive que ser criado para lá e para cá? Ele poderia ter todos os motivos para olhar para aqueles problemas e paralisar a vida dele. Mas ele decidiu olhar para as oportunidades que Deus estava colocando. Queridos, a cruz está vazia. A cruz está vazia. Eu posso sim me jogar nas oportunidades. Eu posso sim me jogar para aquilo que Deus tem colocado na minha frente. E para fechar, queridos, porque a cruz está vazia, porque a cruz, Jesus não está mais aqui, Ele ressuscitou, aleluia. Deixe Deus usar o que você tem à sua disposição. Olha, você consegue perceber no texto que quando eles olham, Jesus já tinha um peixinho ali assando, já tinha pão. Mas ali no versículo 10, disse-lhe Jesus, traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Jesus pediu a Pedro, traga os peixes que acabaram de pescar. Jesus tinha operado o milagre de uma pesca maravilhosa e usou aqueles peixes para se revelar a eles. Eu quero te dizer que Jesus, Ele não quer desperdiçar nada do que você tem, nada do que você viveu, nada das experiências que você teve no seu passado, para esse momento. Jesus, Ele quer sim olhar para você, o que você pode apresentar diante de Deus. Ah, Deus é tão pouco. Não importa, apresenta, entrega nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus é especialista em multiplicar, é especialista em transformar 5 peixinhos no alimento de 5.000 homens. Uma das características de Jesus foi sempre aproveitar o que nós temos à nossa disposição. Nós vamos ver lá na multiplicação de pães e peixes, onde no versículo 38 lá de Mateus, ele fala assim, quantos pães vocês têm? E ficaram sabendo que tinham 5 pães e 6 peixes. Jesus ordenou, tragam aqui. Senta o pessoal aqui, vamos fazer. Distribui alimento para todo mundo. Jesus usou o que estava à disposição deles. O que você tem e pode apresentar diante de Deus hoje? Jesus quer usar o que você tem aí, com você, para esse momento. Para gerar oportunidades, para gerar um tempo novo na sua vida. Certo? De repente você está olhando para o lado, mas se eu tivesse isso, mas se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aplicação, mas se eu tivesse uma empresa assim, se eu tivesse uma empresa assada, puxa, se eu tivesse uma empresa de álcool gel agora, eu estava feito. Se eu tivesse uma empresa de máscara, eu estava feito. Se eu tivesse... Queridos, pare de olhar para o ser, olhe para você, o que eu tenho e eu posso apresentar diante de Deus. Lembra Davi? O que Davi tinha? Diante do gigante, o que ele tinha? 5 pedrinhas e uma tiradeira. O que você tem diante desse gigante que está se apresentando diante de você? O que você tem diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Tem a história de um missionário chamado Russell, quando ele viajou pelos Estados Unidos ali, ele fez muitas viagens para a África, ele contou a história de um fazendeiro. Um fazendeiro que queria muito, ficou sabendo que na África, numa região lá, tinha muitos diamantes. E ele pegou, vendeu a fazenda dele nos Estados Unidos e foi para a África. Chegou lá e ele cavou, e ele foi buscar diamantes, foi buscar muitas coisas e tal. E de repente ele viu que não conseguia, e ele ficou doente, e ele pegou uma doença, e ele acabou tirando a própria vida, porque a decepção foi tão grande das decisões que ele tomou.
E aquele homem que comprou a fazenda dele estava em casa e recebeu uma visita e tinha uma pedra em cima do fogão a lenha. E ele falou assim: o que é essa pedra aqui? Ah, essa pedra eu encontrei aqui no riacho. Aí eles foram ver, aquela pedra lá era um grande diamante. Um diamante muito grande, que era difícil encontrar isso no nosso meio. Aí foram fazer uma investigação, aquela fazenda tinha muitas riquezas. Sabe, aquele fazendeiro, ao invés de olhar para o que ele tinha, o que Deus tinha dado a ele foi atrás de uma expectativa de que alguém em algum lugar estava tendo alguma coisa. De repente, você não está olhando para as oportunidades que Deus tem colocado para você aí. Eu quero te dizer que Deus quer usar o que você tem, o que você está se apresentando diante de Deus, nos pés da cruz hoje. O que você precisa colocar nos pés da cruz? A cruz está vazia. O que eu posso apresentar nos pés da cruz para viver esse tempo novo? Deus tem algo muito especial para fazer no teu coração. Então não paralise a sua vida nesse tempo de incerteza. Não fique preso ao que está na sua rede, ao que você perdeu, o que você acabou de conquistar. Se jogue nas oportunidades, olhe para as oportunidades e deixa Deus usar o que você já tem, para que Ele possa multiplicar o que você já tem à sua disposição. Você pode fechar seus olhos. Eu quero trazer um desafio para você. Eu não sei como é que você iniciou, como é que você chegou nesse canal, no YouTube, no Facebook, mas eu quero te desafiar a você olhar para o teu coração hoje, entender que Deus tem dado oportunidades para nós vivermos um tempo novo com o Senhor. Eu quero desafiar você de repente precisa ter um encontro com esse Jesus ressurreto, que Ele não está mais preso na cruz, mas Ele está sim, vivo, à disposição, dizendo assim: eu bato a porta do teu coração, se você abrir eu serei com você e você comigo. Como Jesus fez aquela ceia com pães e peixes com aqueles discípulos, Ele quer ceiar contigo nessa noite. E eu queria desafiar você que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, que nunca entendeu o propósito da morte e ressurreição de Jesus. Essa noite é uma noite de você fazer essa entrega. Entrega aí dizendo: Deus, eu quero sim reconhecer que o Senhor é o meu Salvador. Eu quero reconhecer que a cruz está vazia. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida plenamente ao Senhor. Eu quero entregar minha vida plenamente ao Senhor. Muda a minha história, muda a minha vida em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria desafiar você a colocar no chat aí: eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. De repente você vai pegar o celular, o WhatsApp que está aparecendo na tela, vai dizendo assim, vai mandar uma mensagem: eu entreguei minha vida ao Senhor, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero conhecer mais a Jesus. Não deixa passar esse tempo, não deixa passar essa oportunidade. Queridos, Deus está preparando algo muito especial para você. Não paralise sua vida nesse tempo de incerteza. Não fique preso ao que está na sua rede, mas se jogue nas oportunidades e deixe Deus usar o que você tem à sua disposição. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida.